Quero falar um pouco de mercado da bola, porque temos novidades sobre Gerson envolvendo a situação do Zenit. E por falar em Zenit, muito torcedor do Flamengo pede o Wendel para a vaga do próprio Gerson, que está indo para o Zenit. E eu tenho informações sobre o Wendel, vou trazer no vídeo de agora, dei uma apurada sobre a situação dele lá no Zenit. Ele não se reapresentou com os demais jogadores do elenco, mas eu vou explicar o porquê disso. Também vou falar sobre valores que o Zenit quer para negociar o Wendel, e tem também informação envolvendo o Carrascal, vindo lá da Rússia. É isso mesmo, a gente vai falar sobre esses assuntos no vídeo de agora. E uma curiosidade, vocês sabiam que 6 jogadores na história já jogaram pelo Flamengo e pelo Bayern de Munique? Achei curioso esse levantamento que os amigos do GE fizeram, e a gente vai falar aqui os nomes quais são. E eu fui ver os números do Jorginho pelo Flamengo desde a chegada dele. O Jorginho está jogando muita bola com a camisa do Flamengo. Olha os números que eu peguei lá no site do SofaScore. 3 jogos, sendo 2 apenas como titular, 2 assistências, 86 minutos para participar de gol, isso é absurdo. 186 ações com a bola, outro número bem absurdo. 154 passes certos de 169, absurdo também. 60 passes verticais, aquele passe que quebra a linha, né? 9 duelos ganhos de 10, que isso, cara? 90% de acerto e 12 bolas recuperadas. Gente, o Jorginho chegou muito bem. E não é só os números que mostram isso, não. Quem assistiu aos jogos do Flamengo com o Jorginho em campo pôde ver um Jorginho caindo como uma luva no time do Flamengo. Parece que está há anos no clube. Não sentiu a pressão, não teve esse papo de adaptação, muito pelo contrário. Óbvio, fica sempre aquela dúvida de como será no futebol brasileiro, porque o calendário é totalmente diferente. Ele não vai ter 4 dias para poder se recuperar entre um jogo e outro, como ele está tendo na Copa do Mundo de Clubes. Tem viagem, tem a grama, que é horrível aqui no futebol brasileiro. Isso tudo a gente precisa botar na ponta do lápis, mas o começo dele é um começo muito animador. Eu diria que superou as minhas expectativas. Pessoal, vocês sabiam que o Lucas Ribeiro, meia do Mamelodi Sundowns, que se destacou aí na Copa do Mundo de Clubes, ele é torcedor do Palmeiras, mas ele aposta no Flamengo como time brasileiro que chegará mais longe no Mundial. Abre aspas. Sem dúvidas, o Flamengo está jogando muito bem. O Felipe Luiz tem muita experiência, jogou na Europa e sabe como se adaptar. Acredito que o Flamengo vai muito longe, apesar de que vai enfrentar o Bayern. Vai ser uma pedreira, mas nós, brasileiros, precisamos torcer para os times do Brasil. Por falar em Lucas Ribeiro, eu dei uma apurada sobre a situação dele, tendo em vista que ele é brasileiro e atua nesse clube da África do Sul. Ele se destacou e eu vi muita gente perguntando sobre a situação dele contratual. Ele tem contrato com o Mamelodi Sundowns até 2028. O Mamelodi pede 2,5 milhões de euros para negociar esse jogador. O empresário dele é marroquino, autorizou um empresário brasileiro a trabalhar o nome do Lucas há mais de um ano aqui no futebol brasileiro e ninguém se interessou. Aí agora ele se destacou na Copa do Mundo de Clubes. Alguns clubes questionaram, questão de valores, fizeram aquela sondagem normal. Fluminense e Cruzeiro fizeram essa sondagem. Ele foi oferecido ao Botafogo, o Botafogo não se interessou e o clube pede 2,5 milhões de euros. Pelo que eu soube, tem um clube do Catar que está muito próximo de fazer a contratação do Lucas Ribeiro, ofereceu uma fortuna para ele e as conversas estão em andamento. Então fica aí a informação para vocês que me pediram. Pessoal, sobre a Copa do Mundo de Clubes, Palmeiras é o time brasileiro com a melhor média de público na fase de grupos do Mundial. A média do Palmeiras, 47.456 pessoas por jogo. A média do Flamengo, 37.783. Botafogo, 35.614. Fluminense, 26.126. Porém, a gente precisa fazer uma observação em relação a esses números. No último jogo do Flamengo contra o time da MLS, o Los Angeles, deu 35 mil pessoas, mais ou menos, no estádio. Gente, mas com certeza 34 mil eram flamenguistas, porque não tinha torcedor do Los Angeles no estádio. Era todo mundo com camisa do Flamengo. A Veneza não estava lá, mas as pessoas me mandam vídeo, me mostrando tudo. Não tinha torcedor do Los Angeles, era só torcedor do Flamengo. Então,
acho que precisa dessa observação. E por que eu estou falando isso? Nos jogos do Palmeiras, era a torcida muito dividida. Por exemplo, Palmeiras e Inter Miami. Tinha muito torcedor do Inter Miami, porque os caras são muito fã do Messi. Então, isso precisa ser levado em consideração, tá? Mas fica aí o elogio aos torcedores rubro-negros, que eu não tenho dúvidas que os rubro-negros farão uma linda festa no jogo contra o Bayern de Munique. Já está rolando organização aí nas redes sociais para a torcida ficar exatamente no local, para fazer um número, parecer ter um número maior, gritar a mesma música. Então, conto com a torcida rubro-negra nessa festa para poder embalar os jogadores e, quem sabe, conseguir uma vitória em cima do Bayern de Munique. Por falar nisso, vocês sabiam que 6 jogadores na história vestiram as camisas de Flamengo e Bayern de Munique durante as suas carreiras? Vamos lá. Jorginho, lateral direito, lembra dele? Campeão em 94 com a seleção brasileira. Mazinho Oliveira. Zé Roberto, volante. Ele teve uma rápida passagem pelo Flamengo por empréstimo junto ao Real Madrid em 98, tá? Paolo Guerreiro, pois é, o Guerreiro, atacante peruano, já vestiu a camisa do Bayern de Munique. Rafinha, lateral direito, obviamente vocês lembram. E Vidal, mais recentemente, passou pelo Flamengo, ele também vestiu a camisa do Bayern de Munique. Vamos falar agora de mercado da bola, sobre Gerson e também sobre Carrascal. Vou começar falando do Gerson, também vou falar sobre o Wendel nesse assunto Gerson. Vamos lá, o Alexander Medvedev, presidente do Conselho do Zenit, ele deu uma entrevista à imprensa russa e deu a seguinte declaração sobre Gerson. Há pré-requisitos para a transferência de Gerson para o Zenit. Aguarde os anúncios oficiais. Ele praticamente confirma a contratação do Gerson, né, gente? Algo que a gente vem falando aqui há muito tempo, embora muita gente tente negar. Não, que isso, calma, não é assim. Mas sim, ele já disse sim para a proposta do Zenit, e o Zenit só não pagou a multa rescisória ao Flamengo ainda, porque o acordo com o Gerson foi esse, de pagar a multa rescisória após a disputa da Copa do Mundo de Clubes, porque o Gerson gostaria de participar desse campeonato para sair, entre aspas, pela porta da frente do Flamengo. E eu acho que ele vai fazer isso, vai sair pela porta da frente, está fazendo um grande campeonato, tem sido muito importante, pelo menos foi importante nesses 3 jogos da fase de grupos, e eu tenho certeza que será importante para o jogo contra o Bayern de Munique. E sobre o Wendel, apurei o seguinte, tá? Ele não se reapresentou com os demais jogadores do elenco do Zenit, que já estão treinando. Ele ia para o Botafogo, vocês vão se recordar disso, mas o Botafogo, em cima da hora, acabou não concretizando a contratação dele. E ele tem reapresentação marcada para terça-feira. Por quê? O elenco do time russo já se reapresentou, mas os atletas que estavam lesionados, que é o caso do Wendel, e que estavam com as seleções de seus países, vão voltar amanhã aos treinos, amanhã, sexta-feira. O Wendel pediu à diretoria do Zenit o final de semana para poder ficar aqui no Brasil e viaja na segunda para a Rússia e tem reapresentação prevista para terça-feira. Esse é o planejamento de agora. Estou gravando esse vídeo dia 26, tá? Às 4h12 da tarde. Inclusive está rolando um baita jogo que eu quero assistir, Juventus e Manchester City. Então, se algo mudar, eu atualizo a vocês. Vene, quanto que o Zenit quer para vender o Wendel? 20 milhões de euros. Se alguém pagar 20 milhões de euros ao Zenit, leva o Wendel. Vale a pena? E eu estou perguntando isso porque eu vejo muito torcedor aqui no canal, no meu Instagram, no meu Twitter, pedindo a contratação de Wendel para a vaga do Gerson. Vale a pena pagar 20 milhões de euros e levar o Wendel? Só vou fazer uma conta rápida aqui para vocês entenderem quanto que seria em real. 20 vezes 6,4, que é a cotação de hoje. 128 milhões de reais. Vale levar o Wendel? Fica aí a pergunta para vocês. Sobre Carrascal, galera, atualizando essa situação também. O Flamengo e o Dínamo retornaram à negociação envolvendo o Carrascal. As garantias de pagamento estão sendo discutidas. E o jogador está na Colômbia. Informação do site Sport Express da Rússia. Ou seja, o jogador ainda não se representou ao time russo. Flamengo, isso não é segredo, tá? Flamengo e Dínamo estão negociando essa operação envolvendo o Carrascal. O Flamengo entende que vai concretizar a contratação após a Copa do Mundo de Clubes, que é uma questão de tempo. Quando eu falo Flamengo, são pessoas envolvidas na negociação, também representantes do atleta. Prestes a enfrentar o Bayern de Munique nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo tem uma arma que já usa desde 2019 em Bruno Henrique.
Sempre decisivo, o atacante mais uma vez mudou o jogo ao entrar contra o Chelsea e marcar o chorado gol de empate que iniciou a virada. E esse é apenas um exemplo, após anos de Bruno Henrique decidindo clássicos e outros jogos grandes. Questionado em coletiva nesta quinta-feira, a 26, sobre o que faz de diferente para ser tão decisivo, Bruno Henrique explicou que, involuntariamente, costuma se concentrar ainda mais nessas partidas. Acho que não faço nada diferente. Como eu falei, procuro sempre dar meu melhor. Não sei o que acontece nesses jogos, mas eu me concentro mais. Não que eu não me concentre nos outros, mas minha mente, nesses jogos, se blinda completamente, afirmou. O atacante ainda aproveitou para explicar um pouco mais sobre a preparação que faz para esses jogos, com análise sobre a defesa adversária e foco nas próprias qualidades. Além disso, ressaltou que a experiência é um fator importante. Penso na equipe que a gente vai enfrentar, vejo vídeos dos zagueiros e laterais que posso ter pela frente. Então, com a minha experiência, velocidade, cabeceio, procuro sempre estar no momento exato para poder finalizar, disse.